Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Sejam bem-vindos todos vocês de todo o Brasil e de todo o mundo. Gratidão imensa por ter vocês aqui. Obrigado aos amigos que estão sempre nos ajudando aí, mandando contribuições para a nossa família, né? Em apoio à nossa família, apoio aos canais, ao trabalho. Muito obrigado pelas ajudas de todos vocês. Estamos dando sequência aí à série Humanos Cósmicos, né? Que eu considero ser a série chave para nova fase que virá a partir de 2020. O trabalho ele vai tomar um novo rumo, um novo conceito, uma nova ideologia. É um trabalho focado na parte de treinamento espiritual. Porque não adianta você ter uma imensa carga de conhecimento, mas se você não tem as ferramentas para utilizar junto desse conhecimento e ir embora da Terra, né? Então você vai adquirir muito conhecimento, que é bom, conhecimento é poder, é libertação, mas juntamente com o conhecimento tem que ter as ferramentas próprias para você poder se libertar das amarras desse planeta e partir rumo à sua civilização, que eu acredito que é o desejo de todos que acompanham esse trabalho que eu faço, seja nos dois canais, Marcelo Marins, Consciência Cósmica, ou seja no Chamados a Despertar. Sempre todos muito bem-vindos em ambos. Deixem seus joinhas em ambos os canais para ajudar os canais a ter cada vez mais relevância e o YouTube venha entregar a vocês notificações. Verifique suas inscrições, verifique lá, todo mundo fala, né? Tem o sininho, que muitas pessoas não assistem os vídeos, quando vai ver o vídeo já está de velho no canal, porque não foi notificado. Então, vê lá se o sininho está te notificando. Então, nós teremos uma nova fase a partir já do ano que vem. E essa fase é uma fase onde nós estamos encerrando alguns conteúdos, né? Por exemplo, o Eu Maior já não vai se falar mais nada, acabou sobre o Eu Maior, já foi encerrado. Eu quero terminar as respostas às perguntas aos vídeos dos magos, né, os magos negros, monitores, e aí, se bem que a maioria das perguntas que estão lá serão de forma repetitivas, mas eu vou fazer o restante e vou encerrar ponto final sobre os magos, né? Nesse trabalho. Assim como também vou encerrar os humanos cósmicos e a gente vai encerrando os trabalhos por etapas até chegar na dimensão do espelho e aí a gente parte para uma outra jornada, um outro trabalho, uma nova ideologia, onde eu acredito que, assim, de coração, acredito que 80% das pessoas que me acompanham vão sair. Porque o pessoal é curioso, o pessoal quer saber do universo, né? É pessoas que acompanham aqui e acompanham os canais aí da Gaia, o Corey Gould e todos os outros canais que falam que têm contatos com extraterrestres e trazem mensagens. Então, 80% do público que eu falo são pessoas espectadores que querem entretenimento, não querem conhecimento e aplicação desse conhecimento em forma de energia para a sua libertação. Eles querem só, da mesma maneira que eles ouvem aqui, eles ouvem os outros, e para eles tanto faz, tá bom. É só um entretenimento, um passatempo, uma distração, é um assunto diferente. Falar sobre alienígenas e extraterrestres é um assunto exótico. Mas eu creio que esses, digamos, 20% que vão acompanhar, vão se beneficiar muito, eles vão tirar muito proveito desse trabalho. Mas eu ontem iniciei o vídeo falando, eu ia falar uma coisa e de repente as energias levaram para outra.
Até mesmo porque eu havia prometido em vídeos anteriores, até dei um spoiler, como eu mesmo havia dito que era spoilers, né? Que eu ia falar sobre a visão ocular do espírito. Foi o que eu falei ontem. Então eu comecei o vídeo ontem numa direção e ele tomou outra e se estendeu a quase 2 horas. Porque assim tinha que ser. E dando sequência, né, ao que foi dito ontem, para vocês manterem a lógica de raciocínio, onde vocês puderam ver sobre os corpos tridimensionais, sobre os corpos, né, dos espíritos, os corpos dos eus maiores, os corpos dos extraterrestres. Mostrei um exemplo que poderia ser a tabela de elementos, né, a complexidade da tabela de elementos da terceira dimensão em relação a uma quantidade muito maior de elementos desconhecidos que está no plano astral, sendo utilizado em recursos. Nós falamos também sobre a dos extraterrestres, que é do cosmos, do universo, que seria uma, digamos, uma tabela de elementos infinita em relação. Então, assim, expliquei para vocês, né, que certas coisas que aparecem na internet, na televisão, não são verdadeiras, fotos de dissecando extraterrestres. Então, toda essa presepada, toda essa mentira, né? Eu, para vocês terem uma ideia, fui procurar. De vez em quando aparecem alguns grupos malucos, né? Vieram até me procurar no Messenger, um grupo de combatentes, né? Até com nome astral, de certa forma me indicando material que eu poderia utilizar. Deixa eu falar para vocês que acompanham. Meu trabalho é solitário, não pertence a grupo nenhum, fantasia criado aqui, né? A tal da resistência astral que tantos gabam foi dizimada por Miguel, o draconiano, conhecido como arcanjo, ser de luz aqui. Então a resistência já foi para o Beleléu, não tem resistência mais coisa nenhuma. Tem os extraterrestres que estão lutando, mas e os maiores espíritos já eram. E grupos, né, tipo esses que são nomeados aí principalmente pelos americanos, né, isso aí para mim é fantasia. A jornada ela é individual, ela é de cada um faz o que achar necessário, tanto que eu aplico as informações, né, por mim, trazidas do cosmos e do plano astral, entrego-as gratuitamente para todos, seja até o mais rico e milionário, ao mais humilde e mais simples trabalhador da roça ali, que está na enxada o dia inteiro, entrego para os dois de forma gratuita e procuro trazer um entendimento, um linguajar que ambos possam compreender. Que geralmente aí o pessoal da ufologia esotérica, espiritualista, o pessoal gosta de falar um bonito, né? Falar um linguajar bonito e na realidade ninguém não entende bosta nenhuma. E hoje nós vamos falar uma coisa que vocês vão entender no vídeo final, ou nos vídeos finais do próximo final de semana. Eu quero levantar para vocês uma pergunta, né? Marcelo, eu quero fazer uma pergunta para você, Marcelo. Eu posso? Pode, Marcelo, fica à vontade. Responderei dentro dos meus conhecimentos. Marcelo, você... Deixa eu verificar como está aqui. Deixa eu só fazer uma linha. Então, vou utilizar o quadro aqui, um pouquinho para cima. Você tem trabalhado na linha dos eus superiores, que são seres extraterrestres de uma totalidade maior, certo? Certo, tudo bem. E você diz que eles estão fragmentados, né? Então, por exemplo, temos o eu superior. Eu superior. Isso é para você entender minha pergunta, Marcelo. Beleza. O eu superior, ele é um extraterrestre, não é? Sim, ele está na sua forma 100%. Ele está na sua forma totalitária. Ele está 100% da sua energia e 100% da sua consciência cósmica. Beleza, Marcelo? Beleza, Marcelo. Isso aí é nóis.
Parecendo doido. Tranquilo, Marcelo. Aqui temos o extraterrestre, que é o eu superior. Ele está ele está 100% com a sua energia cósmica e 100% com a sua consciência do ser cósmico. Beleza? Beleza. Então, ele está na sua forma que você chama de forma totalitária, né? O totalitário. Ele está na forma total do ser. Mas, Marcelo, você lá no vídeo do Eu Superior, você explicou para as pessoas que acompanham o seu canal que os Eu Superiores, eles se desfragmentam, ou eles pegam a sua energia, o seu 100% de energia cósmica e o seu 100% de consciência cósmica. E o extraterrestre, vou fazer um extraterrestre aqui para vocês. Aqui. O extraterrestre, ele se dividirá em partes. Não que ele vá ser esquartejado, arrancado o braço, a cabeça dele, não por aí. Mas ele ficará em estado como se fosse uma câmara de hibernação de tecnologia extraterrestre. Ele vai ficar lá deitado e essa é uma câmera de hibernação. Isso pode estar dentro de uma nave espacial, uma nave-mãe, uma base extraterrestre em algum planeta, ou no seu planeta natal, ou original. Vamos acertar aqui. Ele está deitado e ele precisa acessar outros lugares do cosmos e passar por diferentes, digamos, provas de fogo. Então, o que acontece? Essa tecnologia que somente eles possuem, eles vão fazer o quê? Ele estando acordado, ele não está dormindo com os olhos fechados, né, como se ele estivesse hibernando, ele está lúcido, ele está consciente. E aí o que acontece? Esse processo aqui, né, dessa câmara de hibernação, e elas não são padrão, cada raça, cada civilização, povo, região cósmica, galáctica, galáxia, possuem suas tecnologias mais com o mesmo sentido. Mas geralmente o modo operacional é o mesmo. Então o que ele faz? Ele começa aqui, ó. Ele começa nos seus pontos energéticos, não é chakra não, pessoal. Ele faz o quê? Ele começa a sua desfragmentação. Olha aqui, ó. Uma desfragmentação. Desfragmentação. E essa desfragmentação energética, ela é dividida, vamos dividir aqui em 30%, essa aqui em 30%, essa em 30%, vocês perceberam que ele se desfragmentou em 4 partes. E essa em 10%. E cada uma é enviada e alojada na determinada região cósmica programada pela civilização desse ser. Fala, olha, a gente precisa que você vá para tal faixa de dimensão e você o quê? Seja desfragmentado consciencialmente e energeticamente nos dois modos ao mesmo tempo e que você vá habitar, por exemplo, lá na região da Terra dominada pelo Jeová, a Terra 3D, e é composta pela 4
quarta dimensão astral. Então, nós vamos, a sua fragmentação energética, que eu até fiz um exemplo de esfera, será enviada para cá. Outra será enviada, vamos falar para, no mesmo sistema solar, para um outro planeta. Vamos por Vênus. Vai em Vênus. Habitar dentro das faixas dimensionais de Vênus, que é diferente daqui. A outra, vamos enviar para uma dimensão paralela que podemos dizer que está fora das linhas dimensionais da quarta e terceira dimensão de Vênus e outros. Então vamos criar uma dimensão paralela. Ele vai ser um ser o quê? Dimensional. E outra aqui, vamos mandar ele para um planeta que esteja em fase, por exemplo, rústica. Fase rústica, vou colocar um R de rústico. E ele vai ser um bicho, um animal, um dinossauro. Então você vai experimentar. Um dinossauro, um bicho, um ser animal, como nós conhecemos aqui. E esses, digamos, né, como esse aqui também pode vir para a Terra os 10% e virar um cachorro, um gato, pode virar um jacaré, um cavalo, uma vaca. E aí, esse eu superior, ele é desfragmentado em várias partes. Em várias partes. E ele vai viver experiências nos seus fragmentos que serão personagens. E tudo isso que você está vivendo, ele que não está dormindo, mas está no estado de concentração, como se fosse uma meditação, ele está percebendo e vivenciando e controlando tudo. Na terceira dimensão pode ser todas as suas vidas, todas as suas encarnações, tudo que os dominadores fazem. Ele percebe aqui, ó, na quarta dimensão moram os eus maiores. Então, ele percebe tudo que se passa com os eus maiores. Se os eus maiores foram resetados, né, como eu disse para vocês, que são resetados em eras, ele sabe, esse aqui sabe de todos os eus maiores que o seu fragmento energético vivenciou, pertenceu. Então, se tiveram 5 ou 6 desfragmentação, ele sabe exatamente cada existência do cada eu maior, cada encarnações que esses eus maiores viveu. Ele sabe todas as vezes que o personagem da vivência ficou preso na dimensão intermediária, que eu disse que fica até 160 anos. Então, ele tem consciência de tudo. Embora os eus maiores sejam resetados e apagados, ele sabe, fica tudo registrado. Ele está, de uma certa forma, no controle e no comando. O ser que habita em Vênus, nas faixas de frequências de Vênus, são exemplos. Isso pode ser em qualquer lugar do universo, do cosmos, sem problema algum. Numa dimensão paralela, ainda vou fazer um curso sobre dimensões paralelas, e num planeta rústico, tá? Aí o que acontece? Quando isso aqui completar o seu propósito que o eu superior precisa, o que acontece? O ser lá, quando morre, ele regressa o quê? Ele regressa o fragmento. Na dimensão paralela, aquilo que foi o propósito cumprido, ele regressa para o eu superior, o fragmento. Em Vênus, seja a experiência, porque Vênus não é um planeta, digamos, dominado. Então ele tem uma outra constituição de existência. Terminou, cumpriu, o seu fragmento é retirado e ele volta. O que acontece? Aqui na Terra, muitos de vocês, na maioria, são os últimos. Ah, mas Marcelo, como que tem como eu saber se eu sou o último fragmento do meu eu superior? Se, por exemplo, eu conseguir, eu ainda vou ficar, digamos, com ele, assim, de uma certa forma, né? Ele vai ficar invernado ainda, até um outro conseguir. Meditem. Meditem, conversem com seus eus superiores. Muitas pessoas já descobriram através das meditações
E aí o que acontece? A maioria de vocês está nesse estado aqui, ó. Vocês são o último fragmento de existência da desfragmentação desse ser. Quando vocês cumprirem a missão de vocês, a jornada de vocês, se libertarem das garras, ele está analisando e precisa disso, e todo o conhecimento, experiências, todo o aprendizado, e quando por vocês se aperfeiçoando, se tornarem cada vez mais fortes, o que acontece? É por isso que eu falo da Santíssima Trindade, né? O que é? É o personagem da terceira dimensão, o eu maior, e o eu superior. Então, quando o eu maior está em conexão com o personagem da terceira dimensão, está em conexão com o eu maior está em conexão com o eu superior, eles conseguem, de uma maneira, se libertarem da Terra. Como que se liberta da Terra? Eu já falei para vocês 1 milhão de vezes. Quando vocês vencerem as amarras da Terra, e eu já falei quais são, o que acontece? Quando vocês conseguirem, o fragmento é retirado, ele volta para o seu eu superior, que o seu eu superior, ele sai dessa câmara de hibernação e ele volta ao seu estado pleno, totalmente reconfigurado, digamos assim, com outro nível de conhecimento, sabedoria e de experiências. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ajudar a sua civilização no processo de o quê? De ir embora para o 8º universo. Então você passa a ser uma força que vai se unir a eles, estar com eles. Esse é o processo que eu falei para vocês, né, do eu superior, totalidade, como funciona. Ontem eu falei para vocês sobre o espírito, sobre o eu maior. Tudo bem? Vocês entenderam essa parte que eu já falei em tantos outros vídeos, não é verdade? Pois bem, então vem a minha pergunta que eu queria fazer para mim mesmo, né? Marcelo, você diz que você está no seu estado de eu superior, que você não passa por esse processo de fragmentação, desfragmentação. Correto? Correto. Nem todos que habitam no planeta Terra são fragmentos de eu superiores ou estão numa câmara de hibernação. Nem todos, tá? Nem todos estão nesse processo. Existem pessoas ou seres, eu já falei para vocês em vários vídeos, falei, pessoal, nem tudo que vocês veem são humanos. Nem tudo que vocês veem na rua é gente. Muitas pessoas que vocês veem são extraterrestres, são ETs. Acontecem de os eu superiores serem trazidos para cá, mas não de forma adulta. Geralmente eles são trazidos muito pequenos, crianças, ou são trazidos de forma muito pequena, recém-concebidos pela sua civilização. E a concepção, tá? A concepção não é feita da forma dual. Qual que é a forma dual que eu falei para vocês? A forma dual é a forma da concepção ainda muito precária e arcaica e existe no universo, embora muitas civilizações duos já abandonaram, estão fazendo por parte de hibridização ou criação por tecnologia. Esses são criados, o que poderíamos chamar criados em laboratórios, para vocês entenderem. Então, eles são entregues e eles vêm para este planeta holográfico e eles vão habitar aqui. Existem
E eu conheço algumas pessoas até que não são do canal. E conheço pessoas que são do canal. Que pessoas, algumas sabem, outras não sabem de si. Que foram entregues aqui na faixa de existência similar a uma criança de 4 a 5 anos de idade. Você pega um copo de água para mim, por favor? Então, existe seres extraterrestres que, em vez de fazer a desfragmentação do eu superior, o que eles fazem? Eles, os seus próximos... Porque assim, ó, você vai ter o extraterrestre, digamos, na forma menor. Vamos chamar para o seu entendimento na forma criança. Aí na forma criança, o que acontece? Prestem atenção. Eles vão crescer e se for dentro do Império Draco, existem pequenas regiões, pequenas unidades de dracos reptilianos e outros seres, que eu disse para vocês que os dracos criaram inúmeras formas de seres, gigantescas formas de seres. Existem grupos, unidades pequenas de uno, na ideologia, na forma, no buscar da frequência de ser uno, que eu até batizei esse nome uno para aqueles seres que não são de duo, né? Que são macho e fêmea, que é a frequência que nunca vai conseguir ter uma totalidade e sempre estará em conflito. Impossível a conformidade ou a união de frequência de duas frequências tão distintas e diferentes, que gera conflito e gera guerra. Então, o que acontece? Muitas civilizações em regiões do Império Draco, o que eles fazem? Antes que os seus pequenos seres concebidos por suas tecnologias, concebidos pelos seus, digamos, experimentos, cresçam e se tornem, digamos, extraterrestres adultos e comecem a dar trabalho, comecem a gerar conflito, comecem a gerar resistência dentro da própria civilização lá do planeta, o que eles fazem? Para não chegar à necessidade de uma desfragmentação, porque esse aqui passou da época, digamos assim, né? O que eles fazem? Para não ter esse trabalho tão complexo de encapsular um extraterrestre eu superior e desfragmentá-lo em várias partes, porque ele se tornou, no seu entendimento, de forma adulta, e ele não está em conformidade com a sua civilização, ele está em conflito. Obrigado. Ele está em conflito. Ele está atrapalhando. Então, ele está atrapalhando. O que muitas civilizações fazem? Atrapalhando. Muitas civilizações fazem assim, olha, um exemplo. Esse ser ele vai crescer, nós estamos numa faixa, numa unidade dual, numa região dual do Império Draco. Para todos os lados tem a energia, a frequência dos Dracos, e muitas civilizações que pertenciam ao Império Draco e se converteram, mudando sua frequência de duo para uno, e começaram o quê? Começaram, de uma certa forma, a mudar a sua existência, eliminando as duas frequências macho e fêmea que é existente no universo.
Então eles estão criando uma raça deles modificada, sendo uno. Então eles estão fazendo uma adaptação. Então temos esses exemplos, eles fazem o seguinte. Então antes de haver a necessidade do desfragmento do eu superior, eles pegam o extraterrestre e enviam e jogam e deixam aqui no planeta. Eles deixam o eu superiorzinho, digamos assim. Eles deixam aqui no planeta. Eles deixam, abandonam, vem com nada, para, descarta e voltam para o espaço. Como se estivesse abandonando, igual aquele povo que abandona cachorro na rodovia, mais ou menos naquele estilo. E vão embora, rápido. Aí os dominadores vêm e começam o quê? Começam a cuidar, ou aprisionar, ou a estudar esses seres. E esses seres vai ter um trabalho de evolução muito mais complexo e superior e melhor à desfragmentação. Por quê? Digamos assim. Por quê? Porque na sua forma totalitária de eu superiores, a sua frequência ela está em quê? 100%. Enquanto aqui, por exemplo, na Terra está na frequência de energia e consciência do fragmento de 30%. Aí o que acontece? É muito mais árduo conseguir se libertar estando nessa condição. Nessa condição, eles vão adentrar e viver já diretamente na quarta dimensão, que é onde habitam os extraterrestres. Porque eles também são extraterrestres. Então eles vão viver lá. E vocês sabem aonde é a parte de fuga? Aonde de fuga, não, de descarte que as civilizações fazem? Sabe aonde é a faixa que eles utilizam para descartar os extraterrestres? Vocês acham que eles vão lá na quarta dimensão, chegam com a nave, para todo mundo ver, eles adentram, invadem a quarta dimensão e deixam lá na quarta dimensão e vazam? Nunca! Se uma nave deles entra na quarta dimensão, lembra lá da experiência da Fabiana, uma nave lá de Alcione entrando na quarta dimensão, o pau que quebrou e os dracos destruíram-na? Porque se você quer controlar e dominar tudo, você tem que fazer lá na quarta dimensão. Então o que as civilizações elas fazem? Se elas adentrarem a quarta dimensão, elas vão ser atacadas e elas poderão ser destruídas suas naves. Aí eles já destroem os seus superiores, pai, mãe, tio. Um exemplo para vocês entenderem, né? Capitão da nave, já explodem, destroem as crianças extraterrestres. Então, na quarta dimensão, eles não pisam, eles não põem o pé. Mas onde eles vão descartar? Na dimensão que é mais vulnerável, que é na terceira. Então, eles vêm na terceira e, geralmente, as áreas de descartes ou entrega, geralmente são no mar, em ilhas no mar, ou em regiões litorâneas, nas praias. Praias onde não são praias populosas, que tem pessoas ali frequentando. São mais praias desertas. E sempre eles o fazem à noite. Mas pode acontecer sim de fazer de dia, depende da situação. Mas, na sua maioria, os descartes são feitos, ou entregas são feitos à noite. Na terceira dimensão, que é menos, digamos, vigiada quanto a quarta dimensão. Porque se você explode, destrói a terceira, eles reconstroem a terceira em questão assim, ó, do instalar de dedo. Assim foram feitos os resets. Eles destruíam as terceiras dimensões e reconstruíam em questão de um instalar de dedos. Simplesmente reconfigurava o projetor holográfico e ele criava outro. Mas se você destruir a quarta dimensão, automaticamente a terceira é destruída. Lembra na época da série dos canídeos? Os canídeos juntos com Fernanda Draco Branco de Safira, que começaram a fazer uma meditação cósmica e a frequência se elevou tanto que começou
a estremecer a quarta dimensão, e se destrói a quarta dimensão, destrói o quê? Destrói a terceira, que vai por reverberação. Estoura lá, cria-se a ruptura dimensional, abre, rasgam-se, imagina já rasgar os céus, rasgar, você vê o outro lado da quarta dimensão, e na ruptura dimensional, o lado mais fraco da corda arrebenta e estoura, e esse lado mais fraco da corda que se arrebenta é o lado da terceira dimensão. Então as civilizações elas entregam na terceira dimensão. Notado-se que está um ser alienígena, um ser o quê? Um eu superior, e não um ser aqui boneco. O que eles fazem? Eles abrem um portal, automaticamente percebendo da existência desse ser aqui, isso eles já estão cansados de fazer, eles abrem um portal, vão lá, pegam o quê? As crianças e levam para a quarta dimensão. As crianças na quarta dimensão não têm efeito nenhum, porque elas são extraterrestres. Elas não são fragmentos, não são personagens da terceira dimensão. Elas automaticamente correm, né? Eles correm e trazem elas para a quarta dimensão. Na quarta dimensão, o que eles vão fazer? Eles vão ver de onde é, quem são, se eles sabem a civilização, eles vão tentar definir qual a raça, eles ficam muito curiosos quando é uma raça que eles não conhecem. Eles meio que adotam essas raças, tá? E como que criar, eles não é uma criação, eles ficam pesquisando, analisando. Eu vou apagar aqui, pessoal, acho que vocês, eu não preciso manter isso daqui mais. Então deixa eu apagar aqui. Já expliquei para vocês essa parte. Então deixa eu apagar aqui. Pronto. E aí o que eles fazem? Eles ficam meio que criando. Eles não destroem, eles não matam, porque são bebês, são crianças extraterrestres e os superiores. E aí eles ficam o quê? Eles ficam ali estudando elas. Qual o comportamento que ela vai ter? Como que ela vai agir? Qual é a frequência natural dela? Como que ela agirá na quarta dimensão? E também se tiver uma vivência na terceira dimensão. Como que funciona? Até que ponto eles podem ter consciência de sua civilização? Será que eles podem abrir contato e comunicação com a sua civilização? Será que abrindo contato com a sua civilização, nós podemos conseguir saber quem são e o que querem, até mesmo identificar os propósitos dessa civilização? Existe um grande questionamento por parte dos extraterrestres dominadores. Então, eles vão criar esses seres extraterrestres e alinhar a contagem de tempo, a linha temporal da quarta dimensão, ela é bem diferente da terceira dimensão. Tanto que eu costumo até falar para vocês, já cansei de falar, que 8 horas de sono aqui representa-se dias, 10, 12, 15 dias no plano astral. Para vocês entenderem como que é diferente. O tempo da terceira dimensão só existe aqui. O espaço, o universo tem tempo? Tem, né? Tem uns que falam que não tem, o universo não tem tempo. Eles sabem, né? Eles são seres que andam no universo. Então você vê que é tudo... as pessoas elas fazem o quê? Deduções. Sim, o universo tem uma linha temporal. Só que só quem percebe são os extraterrestres. Os cagadores de bosta da Terra não conseguem perceber. Beleza. Então, o dominador faz o seguinte. Vamos ficar com um tempo com eles aqui. Vamos estudar, analisá-los. Vamos ganhar a confiança deles. Eles viverão sobre nossa frequência. Então, a frequência deles será a nossa. Então, eles não terão a frequência de suas civilizações. Terá a frequência dos dominadores. Então, esses seres unos serão o quê?
terão frequências de dracos, reptilianos, magos, greys e setoides, terão frequências totais deles. Então, na realidade, mesmo sendo de outras raças e civilizações, podemos dizer que eles são dracos, podemos dizer que eles são répteis, podemos dizer que eles são insetoides, podemos dizer que eles são greys, dependendo da faixa onde mais eles têm frequência lá no plano astral. Beleza? A Terra está aqui vivendo, terceira dimensão arrebentando de experiências, encarnações atrás de encarnações, né? Os eus superiores fragmentados vivendo, os eus maiores, né? São convencidos a vir reencarnar constantemente, mal morre, já desce para cá de novo em outra vida, naquele sisteminha que eu expliquei para vocês. Então, os eus maiores estão fazendo fluxo eterno de encarnações. Esses são os eus maiores que habitam em um corpo tridimensional gerados pela mãe terráquea no processo de energização que eu expliquei do tempo. Eu falei isso no Eu Maior 2019. Então aqui é o serzinho desmemorizado, configurado a viver igual formiguinha. Eu vou desenhar uma menininha aqui também. Vão ter filhos, família normal. Aí o que acontece? Esse é o padrão de configuração dos eus maiores. Agora a pergunta que eu queria fazer para mim mesmo. Pô, se tu e muitos outros que habitam nesse planeta, em todos os lugares, são eus superiores, como assim? Você está habitando num corpo de carne e ossos como qualquer outra pessoa, você tem os problemas de saúde, você tem as limitações do corpo aqui da terceira dimensão. Como é que isso funciona? Como que isso é possível se, olhando você e qualquer outra pessoa, é impossível distinguir qualquer diferença? Até o corpo é tudo igual. Beleza? É o que eu vou chegar. Aqui é o padrão dos eus maiores, que eu já estou cansado de falar para vocês. Bom, pessoal, deu uma pausa para conferir a gravação, mas continuando. Então, como eu estava explicando para vocês, não tem como identificar. Existem vários tipos de corpos, sabiam? Eu acho engraçado, né? Que no espiritismo kardecista, né, o pessoal fala muito de tem o espírito, tem o espírito, o perispírito, né? Tem o que aura, duplo etéreo, corpo astral. Esse pessoal que gosta de fazer aquela caganeira, que eu até esqueci o nome agora, da hipometria, que é uma caganeira. Se você está na hipometria, cai fora disso. É um conselho de um amigo. Cai fora dessa carniça, tal de hipometria. Cai fora da espiritualidade. Eu estou cansado de falar isso para vocês. E aí tem aquele pessoal, né? Como fala, você vai ouvir falar muito sobre aura, duplo etéreo, corpo astral. Você vai ouvir falar sobre plexos, chakras, centros de força, né? E você vai ouvir falar também, igual, por exemplo, tem a gnose, né? A gnose você vai falar de perispírito, né? Pica espírito, rola espírito, porco espírito, louco espírito, brincadeiras à parte. Eles vão falar muito sobre corpos, dimensão, né? Corpo físico do mundo tridimensional, o corpo vital, né? O corpo etéreo ou vital, o corpo astral do mundo astral da quinta dimensão. Eu peguei um modelinho para vocês, vamos lá, ó. Você vai no curso, o cara fala assim, olha, vamos falar sobre o corpo físico, mundo tridimensional. Físico nós o temos, mas está desequilibrado. Bom, o segundo temos o corpo vital, o mundo vital também o temos, o corpo etérico. Terceiro, nosso corpo ele é formado pelo corpo astral, né? No mundo astral, quinta dimensão, temos apenas uma forma lunar, temos de construí-lo. Temos o quarto corpo mental, mundo mental, quinta dimensão, temos uma forma lunar. Temos o quinto corpo causal, ou da vontade do mundo causal da sexta dimensão,
também não possuímos, está em embrião. Temos o sexto corpo búdico, ou consciência do mundo búdico, da sexta dimensão já construído, mas pertence ao íntimo. Temos o sétimo corpo, o corpo átimo, ou corpo íntimo, né? Aí você fica louco, né? Aí você fica... Aí é bom quando você vê esses pseudos contatados, que são universalistas, que os caras querem ganhar dinheiro nas costas de todo mundo, aí os caras querem falar bem de todo mundo, né? Aquele negócio assim, quer agradar gregos e troianos, e os caras começam a misturar espiritismo com o gnose e o cacetode, e o pau quebra, e os negros começam a explicar. Esse povo, você vai conversar com eles, né? Manda eles explicar, te dá uma noção, saídas, o pessoal começa a se perder tanto. Quem deles lá não entende porra nenhuma e quem ensina não entende mais ainda. Porque é tudo um bando de desorientados que são ferramentas usadas por seres espirituais para confundi-los, para fazê-los ficarem confusos. Eles não entendem, eles são confusos. E há de você falar para eles que eles são confusos. Ele arranca até uma arma te ameaça, meter bala. Ai de você falar. Porque é essa bagunça toda, né? O espiritismo fala uma coisa, a gnose fala outra, o fulano fala outra, o budismo fala uma coisa, né? O hinduísmo fala uma coisa, aí é bom ver esses pseudo-espiritualistas do cacete, fumador de cigarro e bebedor de cachaça, que vai na frente das câmeras gravar e quer ensinar isso aí, e mistura, faz uma gororoba, eles ficam mais loucos ainda e põe o povo que segue eles mais doido ainda. Aí fica todo um bando de doido. E, na realidade, os seres espirituais rachando de dar risada. Porque é isso que eles gostam de zombar, de confundir. Então, esses termos que vocês já ouviram muito falar sobre isso, é só para desinformar. É a caganeira da espiritualidade, seja ela em todas as suas faixas e dimensões aqui no planeta Terra. Sabe aquele negócio de botar difícil para ficar mais valioso? Nossa, que é isso? Olha como ele fala, eu nem estou entendendo, de tão importante, de tão complexo. É difícil até de compreender. Olha os nomes. Isso deve ser uma coisa muito importante, né? Que a gente tem que evoluir a pessoa falando aqueles nomes, né? Olha, nós temos isso aqui, assado. Aquele inglês polido, inglês não sabe nem falar inglês, aquele português polido, né? E mistura umbanda com cristianismo, mistura esoterismo, mistura budismo, hinduísmo, e a galera faz aquela vitamina perdida no copo do liquidificador e serve para as pessoas. E o bando de trouxa e otários acha que, por ser difícil demais, ser chique é muito uma coisa fora do cosmos, é uma coisa importante, é do cosmos, é do universo, né? É complexo. Gente, o universo, ele é simples de entender. Vocês são seres cósmicos. Para vocês entenderem o que eu faço, o que o Marcelo faz? O Marcelo está conectando vocês ao cosmos. O cosmos parece ser difícil de entendimento, mas quando você é conectado, reconectado ao cosmos, ao universo, que você faz a conexão, ele se torna tão simples de entendimento porque está ligado dentro de vocês. Aí vem aquela frase típica que muitos de vocês falam. Engraçado, para mim não é novidade o que você fala. Parece que eu já sabia, apenas está confirmando aquilo que eu já sabia. Vem essa frase típica, não é verdade? Porque o que eu faço é a conexão com o cosmos. E quanto mais simples o linguajar, mais simples o entendimento, maior e mais bem feito será a conexão com o cosmos. Então esse negócio de mônada, sabe o tal de mônada? Isso é outras cagadas, é outras palhaçadas que esse pessoal aí, que eu acabei de citar com essas teorias deles malucas, de loucos, que nem eles entendem, que nem eles têm compreensão e ainda põem os outros mais doidos ainda em mônadas, né, que é outra palhaçada, igual os quânticos. Se você está nessa de quântico, misericórdia. Que Deus tenha pena da sua alma, misericórdia. Mas, continuando, o universo ele é simples para aqueles que se conectam a ele. Mas, voltando ao assunto, como que os seres
superiores, eles vão, de uma certa forma, habitar na terceira dimensão. Então, nós temos corpos e nós temos corpos. Deixa eu fazer aqui, para vocês entenderem. Cada corpo tem uma vibração padrão, que pode ter algumas diferenças sem problema nenhum. Vamos lá. Olha o quão é simples. Eu vou me esforçar aqui para fazer um entendimento ser simples para todos vocês. Aqui, digamos, é o corpo padrão do eu maior ou do espírito. Aqui é o eu maior ou o espírito. Temos o corpo que é energizado pela mamãe, e o eu maior energiza ele, o boneco de carne, que será você, quando você nascer. Uma vez eu fiz um vídeo falando sobre clones, até interessante também, tem muita coisa a ver com isso aqui, mas dentro da faixa dos clones. Mas vamos abordar eus maiores e espíritos e seres extraterrestres e eus superiores. Os espíritos e os eus maiores são o quê? Fragmentos do eu superior. Fragmentos do eu superior. Todo espírito e todo eu maior é fragmento desse cara, do eu superior. Tudo bem? Todo espírito, ele é fragmento. Os seres extraterrestres que aqui chegam, que são depositados, digamos, entregues, são eu superiores. Então, o que vai acontecer? A entrada do eu maior, e depois ele se forma o espírito, né? Deixa eu só corrigir uma faixa aqui. Ele se forma o espírito. Lembram do eu maior 2019? O eu maior, ele entra aqui, ele é minimalizado, ele fica num estado tão deplorável de consciência, mas consegue ter, sim, lapsos ou, digamos, flashes de consciência, mas ele está minimalizado, e na adolescência existe aquela anomalia onde se é o quê? Onde se é criado o espírito. Assistam o eu maior 2019. Então, o eu maior quanto o espírito, ele é o quê? Ele é o fragmento do eu superior, tudo bem? Tudo certo? Para fazer a entrada na terceira dimensão, porque para habitar na terceira dimensão, para viver aqui, todos os seres precisam de uma vestimenta. Vestimenta. O que é uma vestimenta? É o corpo que todos habitam aqui. O corpo é uma vestimenta. Então, isso aqui, ó, é uma vestimenta, uma roupa configurado para a frequência, configurado com todas as regras. Lembra de eu explicar dos olhos, o cérebro, o complexo R, né, sobre a forma de alimentação, energias. Do último vídeo eu explico. Existem as regras da terceira dimensão de existência. Falei disso no último vídeo. Então, este corpo, ele precisa de o quê? Para poder o eu maior, ou, vamos dizer, quem entra é o eu maior, mas depois quem vai habitá-lo é o espírito, que na faixa da adolescência existe anomalia. O que acontece? Olha só, o eu maior, ele precisa energizar esse boneco que está lá com o feto e embrião, na barriga da mamãe, que ele vai energizando pelo período de 9 meses.
E eu expliquei por que, às vezes, no Eu Maior 2019, tá lá as respostas para bebês que nascem de 6 meses, 7 meses. Tá explicado lá também. O porquê que, às vezes, não dura todo esse tempo. Aí, o que acontece? Ele energiza no período de 9 meses, quando ele vai estar 100% configurado para a energia e a frequência do eu maior, que vai habitar e viver aqui. Então ele nasce, ele vai ocupar o corpo tridimensional. Então existe um período de adaptação, porque para se viver na terceira dimensão tem que estar com a vestimenta. Qual é a vestimenta? A vestimenta é um corpo que é uma roupa biológica. O corpo é uma roupa biológica, configurada com as regras e leis criadas e impostas para se estar dentro da terceira dimensão, que é onde nós estamos. Então existe esse período de configuração e o eu maior, ele como que adentra e faz o controle energético, controlando energeticamente todo este corpo e vivendo aqui. E existe o órgão do fígado, que eu expliquei para vocês, que o fígado é um bloqueador, é um órgão paranormal que ajuda a bloquear a consciência do eu maior de estar atuando neste corpo. Então, eu expliquei para vocês, com o passar dos anos, o pai e a mãe são os principais configuradores do personagem que vai habitar aqui, o personagem vai viver aqui, e geralmente na adolescência, após o final da adolescência, você está 100% configurado. Aí, depois disso, são experiências vividas. Então, a sua configuração, ela começa na criança, na infância, e ela se estende, chega no período final, de lapidação final do seu personagem, que é o começo da adolescência, e após o encerramento da adolescência, que vem a fase adulta, que é o período de configuração, onde você está apto a viver na terceira dimensão, totalmente bloqueado. Eu expliquei que o eu maior, a criança, ela lembra de coisas astrais, conversas com seres extraterrestres. Se você não assistiu o Eu Maior 2019, assista. Então, quando chega na fase adulta, está 100% bloqueado, todo configurado para viver aqui. E aí, o que se falava quando era criança, vai lembrar, para nossa, lembra? Eu falava que o seu pai vai falar assim para você: nossa, era criança, você falava que conversava com um ser, tinha um amigo invisível, que você conversava na frente do espelho, que você falava que via ET, extraterrestre. Você vai ficar até com vergonha. Você fala assim: nossa, eu falava isso, nossa, eu era um retardado, né? Criança, até você vai falar assim: criança é bicho retardado demais. Ai, que vergonha, nossa, ainda bem que isso passou. Fantasiosa, não é, Fabiana? É. Aí você vai sentir até vergonha do que isso passou na sua vida, porque você já está apto. E quando você entra no estado apto, é onde você vai casar, ter filhos, gerar família, e a sua prisão começa aqui, e começa a foder tudo, trabalhar, levantar cedo, e você é a rotina de vida da terceira dimensão. Entenderam que eles te soltam livremente no mundo para valer mesmo na fase adulta, que pelas regras da terceira dimensão é onde você vai estar todo bloqueado e vai apenas interpretar o personagem e vai estar saturado, cansado de tanta conta, boleto, problemas, e vem os problemas diários até a sua morte, quando o seu eu, o seu eu maior e o seu espírito, eu já expliquei a diferença dos dois, que na realidade é a mesma coisa, mas tem uma diferença no Eu Maior 2019, eu falo isso, quando você morre, eles vão embora, eles abandonam o corpo, e o corpo, a vestimenta, a roupa dessa realidade, ela entra num processo de autodestruição. Então é um processo de, ela vai estar o quê? Se autodestruindo, que é o processo de
né, de decomposição. Ele vai se desfazer, porque o usuário da roupa não está mais. Tranquilo. Essa parte é muito clara. Agora eu vou explicar para vocês como que seres eu superiores adentram aqui. Isso aqui, falei sobre os eus maiores e também que vai junto os espíritos, né? Porque o espírito, ele, digamos, ele se cria no período ali que a criança entra na fase ali da adolescência. Agora vamos falar do eu superior, né? Ah, isso que eu quero saber, Marcelo. Eu estou numa dúvida, rapaz. Eu não paro de pensar nisso, né? O do eu maior, eu já entendo. Para mim é muito claro. Quero saber como que um eu superior, extraterrestre, que não está desfragmentado, não, digamos, é um espírito, ele adentra aqui. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. O boneco em si é a mesma coisa, salvo algumas particularidades imperceptíveis que os próprios dominadores já o fazem. Eles já o fazem justamente para quê? Para que seja um mistério e algo que não possa ser desvendado. Então, onde eu falo para vocês, existem corpos e corpos. Nem todos os corpos são iguais. Nem tudo que aparenta ser humano é humano, digamos, num padrão. Existem algumas pequenas diferenças que são imperceptíveis aqui, até mesmo para vocês terem uma ideia, para a ciência, que não consegue entender, aí entra no ramo do mistério. Os seres extraterrestres, eles, na realidade, eles não estão dentro do corpo. Eles não estão vivendo dentro do corpo. Eles estão controlando o corpo de forma remota. De forma remota. Eles estão fazendo o controle do corpo, não inseridos. Porque o eu maior, ele entra, ele sai, ele minimiza, como se ele estivesse hibernado, cumpre o papel aqui, e pro astral, ele, na hora que dorme, ele vaza fora. Ele vai embora. Ele vai embora. Preste atenção, vou repetir de novo. O eu maior, ele vem do astral toda noite, ocupa o seu corpo já configurado, ele fica no estado minimizado, olha o tamanhozinho, o estado minimizado, que você pode interpretar como ele está adormecido, ele fica nesse estado minimizado. E aí o que acontece? Quando você dorme, ele sai do estado minimizado e fica no estado pleno, lá no plano astral, ou o seu espírito preso na dimensão intermediária. Isso vai depender muito das circunstâncias espirituais, religião, fé, dogmas, apegos. Isso vai depender muito. Então ele sai e ele fica no estado. Quando você está no estado do espírito, você é o seu mesmo personagem, mas porém com uma compreensão maior, com uma consciência, uma amplidão maior, e ele fica na faixa aonde? Na faixa, digamos, intermediária da existência espiritual. E só que, se por acaso, é o que eu falo para vocês, desapego, os seus eus maiores são sabotados, assistam a série Eu Maior 2019, que eu falei, porque o certo é você conseguir com que o seu eu maior se recobre direto lá na quarta dimensão, no plano espiritual, no plano astral. Então ele já sai e se maximiza. Você sabe o que é maximizar? Já viu quando você está no computador,
que você quer diminuir a página, você vai lá, aperta lá naquele tracinho, ele diminui a página para você, ele minimiza. E quando você quer que ela ocupe todo o espaço da tela, você aperta no quadradinho e ela maximiza. Então, ou seja, o seu eu maior está minimizado dentro do corpo. Então, aqui está atuando um boneco com um punhado de limitações e bloqueios biológicos, e quando você vai dormir, ele maximiza. Mas existem as formas de maximizar. Ou ele maximiza, o seu personagem maximiza numa compreensão um pouco maior, e é onde os mestres da projeção astral que se acham, os picas da galáxia, os top dos tops, maximizam um pouquinho as suas consciências e ficam presos na dimensão intermediária, e esses não sabem nem da sua existência, dos seus eus maiores. Lastimável. E se acham os top dos tops, viu? A arrogância desse povo, se acham, estão mais presos do que qualquer personagem, só porque saem do corpo, ficam presos, só conhecem a dimensão intermediária e se acham mestres, nem têm o contato e o conhecimento pleno do seu eu maior, nem sabe que às vezes ele existe, porque de tão sabotado e preso que o eu maior se encontra. Então, ele é maximizado. Então, onde eu falo para vocês, a religião, o que a religião faz? O apego faz com que você saia maximizando em parte o seu personagem e sabota o seu eu maior. O seu eu maior se lasca. E sem o eu maior, não tem conexão com o eu superior. Sem conexão com o eu maior, sem a compreensão da existência do eu maior, impossível conexão com o eu superior. Não existe reza, meditação, impossível. E quais são os passos que eu tenho dito para vocês? Abandonar todas as religiosidades. Eu sei que 90% de vocês não fazem. Entrar no estado de neutralidade, que eu sei que 90% de vocês não fazem. Então, o que acontece? Aí vai fazer meditação, conexão, não acontece porcaria nenhuma. Porque quando você dorme, você vai ver sua mãe que morreu, seu pai que morreu, seu tio que morreu. Você está apegado. Não é culpa do seu eu superior, seu maior, não. A culpa é sua, você que está se fudendo. O problema é você. E eu vejo muitas pessoas pagando de hipócritas, tentando mentir. Muitas pessoas dando de vítima, né? Porque não acontece nada. Isso aí é fácil a gente ver até lá no astral. Porque você vê que as pessoas estão vendo sites, não só, igual eu falei para vocês, né? 80% estão assistindo, não só o canal, não é para uma libertação, ela está em entretenimento. Ela vê aqui, vê o Corey Good, ela vê o Projeto Gaia, o Projeto Camelot, vê tudo quanto é cacetado no Brasil, fora, né? Legendado, e vai embora, quer diversão. E eu não conecto com o eu maior, não acho que isso não existe, não. É lógico que nunca vai existir. Se você conseguir ter um pouquinho de consciência do seu espírito, já é milagre. Então, é onde eu falo para vocês, abandonar a religiosidade, entrar no estado de neutralidade. Caso contrário, conexão com o eu superior jamais. E muitas vezes o seu espírito pode perceber que você está fazendo, digamos, essa atividade de entrar em conexão com o seu eu superior, ele pode passar pelo seu eu superior para te enganar, viu? Aí onde o seu espírito começa a te ferrar. Então eu fiz um vídeo na série do Eu Maior explicando claramente sobre essas coisas para vocês. Mas continuando. Vocês entenderam sobre o Eu Maior, tá bom? Ele energiza aqui 9 meses. O Eu Maior não é o Eu Superior. A condição psíquica e energética dele é hiper limitada, extremamente limitada, porque o eu superior, que é a totalidade, está hibernando e está fragmentado em várias partes, e você é apenas um fragmento. Um ser extraterrestre em estado pleno, lembra daquelas crianças e bebês? O que eles fazem? Eles deixam eles crescerem, eles doutrinam, ensinam eles têm acessos por serem extraterrestres,
a todos os campos e lugares, regras, ciências, tudo que vocês puderem entender no campo astral. Os seres extraterrestres, eles não convivem, eles não vão na dimensão intermediária, porque a dimensão intermediária seria uma porcaria, para vocês entenderem. Então, o que eles fazem? Eles habitam apenas no plano astral. Eles podem ir, se quiser, mas eles não querem, não. Porque lá é uma coisa bem, digamos, misericórdia, de dar pena. Então, os seres extraterrestres, eles habitam em estado pleno no plano astral. Mas eles podem interagir, tá? Se eles quiserem e for da vontade deles, eles podem interagir com o quê? Eles podem interagir na dimensão intermediária. Eles podem... Sabia que os seres extraterrestres, eles podem fazer pesquisas, eles podem, da mesma maneira que os dominadores estão analisando e pesquisando eles, quando eles percebem quem realmente eles são, mesmo sem terem conhecimento de onde são que pertencem, mas sabem que são diferentes, eles começam a fazer as pesquisas próprias deles também. Não são só escravos, mulas, não. Eles passam a fazer um processo, um trabalho de quê? De pesquisa. E é isso que a civilização deles querem, sem que eles percebam, sem ser dito. Então eles fazem o controle o quê? O corpo tem coração, tem fio, é um corpo normal. Ele é normalzinho como qualquer outro corpo, mas existem alguns aspectos diferentes na parte mental, na parte cerebral. Existem alguns aspectos diferentes na parte cerebral e na parte do fígado. Então, esses seres extraterrestres, eles estão aqui e não estão ao mesmo tempo. Então, eles fazem o quê? E eles estão sendo analisados, estão sendo estudados. Então, de forma mental, psíquica, pois todos possuem um extremo poder psíquico mental, eles fazem o quê? O controle via remoto do o quê? Do corpo. E da onde vem a energização? A energização vem do ser extraterrestre que está lá na quarta dimensão, controlando, meio que brincando, mas é controlando o boneco na terceira dimensão. Então ele é feito de forma via remota. Então quando se é desligado o corpo, lembra de eu falar para vocês no último vídeo que quando o espírito sai e deixa uma quantidade de plasma no corpo desse boneco e vai embora, e essa quantidade de plasma, ela é responsável para manter ele em funcionamento? Pois é. Já do eu superior, ele deixa não a quantidade de plasma, mas uma quantidade de energia do seu corpo espiritual, digamos, do seu corpo energético, porque ele pode vibrar em faixas, em várias faixas de camadas de vibração. Então ele consegue vibrar, copiar vibrações, receber vibrações, fazer leitura de vibrações, porque ele consegue ter uma condição plena maior. E aí o que acontece? O extraterrestre faz o controle. Vocês entendem que o corpo tridimensional ele possui as glândulas de sabotagem, que no caso são glândulas como o complexo R, temos o fígado e temos outros mecanismos de bloqueio. Só que esse bloqueio ele é muito eficaz, para não dizer 100% eficaz, tá bom? Nos eus maiores, quando eles estão utilizando esses corpos. Então, esses corpos, eles bloqueiam muitos eus maiores, mas eu sempre falo, eu tenho as ressalvas que conforme a força e energia do eu maior, a sensibilidade espiritual, digamos, do eu maior, do espírito, os eus maiores eles conseguem, mesmo assim, de uma certa forma, burlar esse sistema de bloqueio e segurança, e aonde muitos de vocês estão questionando
pô, mas será que isso aqui é real? Eu acho que isso aqui não é real, não. Acho que não existe esse Deus que todos falam, não. Tem alguma coisa errada por aí, tem alguma coisa que não está batendo legal. Então você começa a perceber da existência, onde você começa a deixar de ser religioso de uma certa forma, mas ainda você vai ser religioso de outras maneiras, mas você vai começar a entrar naquele sistema de questionamento de Matrix. Você vai entrar no sistema de teoria de Matrix, que aqui é falso, que aqui é uma fantasia. Tá? Mas isso aí são os maiores que, por sua sensibilidade, pela sua vida astral, contratos com seres extraterrestres, alguns vêm e eles fazem modificações biológicas nesses corpos, eles modificam uma coisinha aqui, outra ali, outra ali, outra ali, possibilitando esses contatos. Então as pessoas começam a ver contatos e aparições de seres extraterrestres, elas começam a ter contatos, mas não conseguem ter muita lucidez da real situação. Ao contrário dos extraterrestres, dos seus superiores, que controlam o corpo remotamente. Então, quando ele desliga o corpo, o que acontece? Prestem atenção, ele volta para o plano astral. E ele vai viver o astral numa consciência plena e ele volta aqui, ele aciona o corpo, controla remotamente. Então, onde eu digo para vocês, já falei para vocês de entrantes, eu já falei para vocês de almas vazias. Isso aqui seria mais ou menos um pouco parecido com uma alma vazia, mas com uma característica um pouco diferente. As almas vazias têm mais ou menos a mesma, digamos, a mesma ciência. As almas vazias funcionam dessa forma. Só que são os dominadores que agem aqui, interagem aqui de forma extremamente a dominar, a impor, a controlar os seres que aqui estão, fazendo-os viver dentro das regras e leis impostas da dimensão da terceira dimensão. Já esses aqui, eles vivem de forma como? A pesquisar, eles interagem e eles podem ou não fazer um trabalho de o quê? Contar para as pessoas o que se passa do outro lado. Isso depende, porque tem muitos desses que gostam dos dominadores, têm apego pelos dominadores, vivem aqui, sabem de tudo, veem tudo, digamos, não tem véu, interagem, vivem normalmente, não impõem, apenas interpretam, aí voltam, sem o que? Interferir na decorrência da história de todos ao seu redor. Mas muitos podem sim utilizar este boneco que está sobre as regras e as leis da terceira dimensão, mas eles podem falar por eles remotamente e esses estão transmitindo para vocês remotamente, energeticamente, ampliando as energias astrais para que você possa sentir e vivenciar o que está do outro lado. Então, eles fazem o quê? Eles fazem o controle via remoto. E a energia é muito maior do que do eu maior, ela é muito mais precisa. E esses aqui, eles podem se passar por qualquer ser que eles tenham visto no eu maior. Eles podem, prestem atenção, esses aqui, eles podem simular perfeitamente a energia draconiana, porque eles convivem com os dracos do outro lado. Eles podem simular, fazer uma simulação da energia reptiliana, porque eles convivem com reptilianos do outro lado. Eles podem simular a frequência e energia dos Greys. Eles podem simular a frequência e energia dos canídeos, dos insetoides, dos felinos, de todos os seres, e podem simular frequências também, mas com exatidão, de eus maiores e até de magos negros. E quem está aqui não consegue perceber, pois é exato. A simulação energética.
Isso serve de base de estudo dos seres extraterrestres que estão com esses forasteiros, esses bastardos extraterrestres, que conseguem simular todas essas frequências. E eu vou dizer para vocês, na maioria eles podem trabalhar com frequências de outros seres para atingir grupos de seres que têm a mesma ressonância. Ele pode ver, por exemplo, esses aqui, eles podem ver um grupo, eu preciso de atingir um grupo de Dracos. Como que eu vou ter mais eficácia para atingir um grupo de Dracos adormecidos? Eu vou simular a frequência dos Dracos perfeitamente e os Dracos adormecidos vão interpretar que a frequência dos draconianos e vão despertá-los, porque eles vão ver a familiaridade. Ele pode simular a frequência de Greys e despertar grupos de Greys. Pode simular a frequência de canídeos e despertar grupos de canídeos. Ele pode simular a frequência de insetoides e despertar grupos de insetoides. Ele pode simular a frequência de eus maiores, atingindo aos eus maiores que estão adormecidos, minimizados, enquanto o boneco está recebendo a informação desse aqui através do boneco, controlado por ele. Então, os que recebem a energia, os eus maiores daqueles, são acionados, interagem, mexem com eles. É como se ele estivesse dando uma mensagem para o eu maior, um código anônimo para o eu maior despertar. Então, ele manda um código de sinal, o eu maior interage dentro do boneco. Então, esse aqui, ele pode fazer interações e ser uma forma precisa, porque ele está no estado de eu superior. Mas como que ele consegue fazer essa interação, Marcelo? Porque ele não tem contato e conhecimento da sua raça. Porque uma vez ele em contato com a sua raça e configurado dentro da sua raça, ele não consegue ter êxito na simulação de nenhuma frequência a não ser da sua própria raça. Então é por isso que ele consegue fazer a transmissão, porque na realidade ele não tem uma referência de raça. Então ele faz simulações de energia e de frequência que são idênticas. E aqueles que receberem não conseguem diferenciar. E muitas vezes eles podem nunca, jamais mostrar a sua verdadeira frequência. Às vezes ele pode viver uma vida aqui apenas com frequências simuladas e nunca, jamais demonstrar qual a sua verdadeira frequência, pois é uma frequência que não vai fazer diferença na terceira dimensão. Pois o que habitam aqui são mais dracos, reptilianos, insetoides e outras raças. Então ele pode viver aqui e nunca, jamais mostrar a sua real frequência, conhecendo a sua frequência somente aqueles que convivem com ele no plano astral, que são os outros extraterrestres. Entenderam a complexidade do astral? Como que funciona? Como que é simples o entendimento? Não tem segredo nenhum. Então, temos... Por isso que eu disse para vocês, pessoal, nem todo mundo que vocês vêem na rua é gente. Nem todo mundo que vocês conversam na rua é gente. Para vocês terem uma ideia. Eu espero ter deixado claro para vocês o entendimento de um eu superior controlando remotamente e das suas características, um boneco da terceira dimensão, que é uma roupa, uma vestimenta, e de um eu maior também controlando e vivendo. Eu demonstrei para vocês as duas diferenças de que? Características. Então, eu afirmo para vocês, aqui, nesse trabalho que eu faço, que no planeta que vocês conhecem, nós conhecemos e vivemos aqui na terceira dimensão como Terra, na faixa da terceira dimensão, só para terminar,
Nem todo mundo que vive, anda nas ruas, trabalham, são os maiores. E que muitos seres extraterrestres estão convivendo com as pessoas, seja no shopping, nas empresas, nas escolas, na faculdade, num parque, em todos os lugares existem seres conscientes extraterrestres que estão interagindo e, de uma certa forma, estudando, pesquisando os bonecos, os seus maiores e a sua vivência aqui. Então, este mundo é um mix de seres e vibrações e existência na terceira dimensão. Isso tudo acaba quando você morre. Quando você desencarna, todo mundo volta para o plano astral. Se você não estiver preso na dimensão intermediária, que aí você pode ficar lá uns 160 anos ainda, né? Eu acho que ninguém quer ficar lá preso. Como que eu não fico preso? Já estou cansado de falar. Estado de neutralidade e não ter mais religiosidade. Mas, aqui nesse planeta, igual, uma vez teve um idiota. Espero que esse idiota esteja me assistindo. Senão que o diabo tenha o carregado para os quintos. Em 2016, eu soltei um vídeo que eu conseguia identificar seres extraterrestres nos meios das multidões das pessoas. E que uma vez eu soltei que no Center Shopping de Uberlândia, eu vi um grupo de pessoas passando que elas me identificaram e eu as identifiquei como extraterrestres. A frequência e a vibração era totalmente diferente de todos ali dentro daquele shopping. Era um grupo mais ou menos de uns 3 ou 4 pessoas, não me lembro bem, 2016. Eu soltei sem querer isso. Fui falando, acabei soltando. Já sabe quando a língua fala mais que a boca? Eu soltei no vídeo e deixei. Quando eu vi essa mesma pessoa, nessa mesma, né? A pessoa num comentário de um outro vídeo de uma outra pessoa, dizendo que eu era um imbecil, um idiota. Viu, imbecil idiota? Bebedor de cachaça, intestino lotado de verme. Fez um comentário que eu era um imbecil, um idiota, que eu tinha dito que eu via extraterrestres no shopping de Uberlândia e pôs assim, ó, KKK, KK, KK, KK. Falei, nem compensa discutir, né? Apenas disse assim dentro de mim, coitado. Deve ser até corno da mulher e não sabe. De tão cego que é. Mas, meus amigos, muito obrigado. Espero que vocês tenham compreendido sobre essa parte que é a continuação de ontem. Né? No próximos vídeos já vou abordar sobre os humanos e algumas características. E eu creio que agora já está pronto para a gente fazer o encerramento da série. Eu sei que vocês tinham essa dúvida, porque eu estava sendo cobrado mentalmente por mim. Muito obrigado, muita paz e muita luz. Esse trabalho é um trabalho, o universo ele é simples quando você se conecta a ele. Quando é presepada, é a caganeira, é tudo um bando de maluco, aí você não consegue entender nada, fica tudo a coisa mais estranha e esquisita que existe. Mas o universo, ele é muito simples, ele é entendível, ele fala dentro de vocês, ele é claro dentro de vocês quando vocês se conectam a ele. Tá bom? Muita paz e muita luz a todos vocês. Deixem seus joinhas nos vídeos, né? É muito importante para o vídeo ser indicado por outras pessoas. Muito obrigado, muita paz e muita luz. E que nós continuemos em nossa jornada, tá bom? Fiquem todos em paz, gratidão imensa e até o próximo nosso encontro na série Humanos Cósmicos.